Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Podcris de número 12. Ainda rouca, mas muito feliz por falar de um tema que eu gosto muito e com duas pessoas muito queridas. Hoje eu trouxe aqui para vocês a Dalva Marques, que é a primeira e única mulher jurada de prova de Muares, uma treinadora especialista em cavalos, e o Maurício, que é meu amigo já de longa data, né, Maurício? Maurício Correia Gaglianone, Sim. publicitário, e pecuarista, criador de cavalos, um especialista na área, e que de forma muito interessante ele consegue juntar a publicidade com a criação desses cavalos que ele cria com tanto amor e dedicação aí num trabalho que leva toda a vida, né? Assim, eu trouxe eles aqui hoje, pessoal, porque a gente sabe da importância, da relevância do agronegócio como, né, como setor econômico, aí carro-chefe da nossa economia nacional, e que às vezes sofre aí muita interferência da militância ambientalista, da mídia, que apesar de não ter absolutamente nenhum conhecimento na área, vem tentando interferir negativamente num setor gigantesco que emprega aí mais de 3 milhões de pessoas, direta e indiretamente, e que também tem aí toda uma relevância cultural na história do nosso país, na história do nosso povo, e que às vezes fomenta aí toda a cultura de uma região, né? E que traz dinheiro, traz visita, traz turismo e traz investimento para essas regiões. Então, a melhor forma da gente conhecer e trabalhar a favor é trazendo conhecimento mais aprofundado. Por isso eu trouxe esses dois convidados aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Dalva, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Cris. Boa Gratidão noite. imensa pelo convite. Muito bom estar com vocês. Obrigada. Pessoal, o Maurício, a gente vem conversando muito a respeito disso, e ele me falou uma coisa muito interessante que ele vai abordar aqui para a gente, né? Que é a relevância histórica dessa militância. Hoje a gente ouve problemas como o da Holanda, por exemplo, atribuindo a criação de gados, a pecuária, como um problema desse momento histórico. E não é. O Maurício me trouxe dados aí da década de 60, e eu vou pedir até para você contar um pouquinho para a gente, Maurício, que é um grande conhecedor da área, para a gente entender o quanto que, de tempos em tempos, essa militância ambientalista tenta interferir num processo onde só tem maldade envolvida, não tem uma relevância científica verdadeira e, além de tudo, coloca em risco, às vezes, até a segurança alimentar aí de um povo. Me conta um pouquinho para a gente, Maurício. Bom, mais uma vez, boa noite. Agradeço o convite. Boa noite a você, a Dalva. Fico muito feliz pelo convite de poder estar participando. E eu queria começar fazendo um breve relato, né, fazendo uma forma rápida, né? Lógico que a gente não tem muito tempo, mas para que a gente entenda um pouco o problema que a gente vive, né, ultimamente no agronegócio. Começando na década de 60, né, quando o João Goulart, né, o João Goulart assumiu, e o João Goulart, ele querendo assim, fazer aceno, querendo transformar o país num sistema socialista, o que ele fez? Ele, primeiro, ele fez aquelas reformas, né, que foi as reformas de base, né, começando pela reforma agrária, onde ele queria limitar, né, a área em 200 alqueires, 500 hectares. Né? Então, em cima disso, né, o Congresso teve muita conversa com o setor produtivo na ocasião. Mas, voltando para 60, né, para o período que ele ficou e que antecedeu, né, o golpe militar, o que eles chamam de golpe militar, o que é interessante é a gente ressaltar isso. Se caso ele continuasse com essas reformas, implementando o socialismo, imagina hoje como seria a nossa segurança alimentar, imagina hoje como seria o agronegócio, né, com áreas limitadas, né, em 500 alqueires, em 500 hectares, né, de terra.
além de outras reformas, né, que ele queria, que estava afugentando toda a indústria que a gente vivia, né, que a indústria, no caso das multinacionais, né, que ia ter uma debandada tremenda, né, com a saída de todas essas empresas. Mas é importante salientar, né, que muita gente não comenta, principalmente o pessoal da mídia, por problema de ideologia, né, assim que os militares assumiram, né, o que foi interessante foi o seguinte, que eles colocaram um excelente ministro da Agricultura, que foi o Alisson Paulinelli. Ele que desbravou o Cerrado, né, ele que transformou, né, o Brasil nesse gigante que é o agronegócio, né? O agronegócio hoje ele corresponde a 30% do PIB, isso falando diretamente, né? Fora o que o agronegócio ele gera de emprego indireto nas cidades, ou seja, fábrica de tratores, de implemento agrícola, adubo, semente, que são as pessoas que trabalham na cidade, né? Sal, ração para os animais. Então, é isso que é importante de ser dado, né? A importância na economia do agronegócio, né? Partindo desses grandes homens, né? Que, no caso aí do Alisson Paulinelli, que foi reconhecido agora, né? Ele até concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, né? Porque eu costumo dizer, se não tiver segurança alimentar na economia, não tem paz, né? Não existe paz sem segurança alimentar. É o que nós estamos vivendo hoje, com essa guerra que está tendo aí entre a Rússia e a Ucrânia. Ela tá colocando em risco a segurança alimentar da população. Fora, é claro, como eu falei, né, até é interessante a Dalva estar participando, para mostrar a indústria do cavalo. Por exemplo, no caso da indústria do cavalo, são 3 milhões, que ainda, infelizmente, ela é tratada meio como um hobby. Mas a indústria do cavalo, ela gera, direta e indiretamente, 3 milhões de empregos, né? No caso da Dalva, a família dela, ela tem mais 2 irmãos que têm centro de treinamento, que são pessoas que vivem diretamente do cavalo, no caso, né? Inclusive, tem um projeto de lei, está tendo um projeto de lei no Congresso, que é para a redução, né, dos insumos, né, de ração e de sal, de tudo isso, para que essa atividade ela seja tratada como um negócio mesmo, e não como um hobby, né, perante o que gera de emprego, né, além de emprego diretos e indiretos. E se a gente for analisar, tem muita coisa ainda, né, as feiras que a Dalva às vezes participa, julgando, e, né, desde aquela pessoa que vende, que está com uma lanchonete, né, no evento, até shows e tudo mais que o setor movimenta. Então, para a gente entender, né, o que é, voltando então para a época de 64, imagina se o que a gente está vivendo hoje é algo meio parecido, né? Seria voltar um retrocesso, né, tanto não só na economia como na política, né? A esquerda aí, ela é contrária a tudo que o agro gera de riqueza, desde como eu te falei, desde o setor mesmo da agricultura, pecuária, criação de cavalos, né? E a gente está num país, né? Nós vivemos num país que é um país com dimensões continentais. Então, eu posso dizer que tem espaço para todo mundo, desde a agricultura familiar até o agronegócio, né? Porque para que haja o Brasil ele alimenta 1 bilhão de pessoas, né? Então, para que haja essa segurança alimentar, é preciso que o governo tenha olhos para todos, né? Desde o pequeno produtor até a agroindústria, né? Que são aquelas fazendas que produzem com larga escala. Então, a princípio é isso. E a gente o que é a necessidade é que haja tranquilidade, né? Para o setor do setor do agronegócio, né, para poder produzir, para poder gerar emprego, né, e poder gerar riqueza no campo. Exatamente. E você falou muito bem, para o pessoal aqui, né, recapitulando, na década de 60, pessoal, o comunismo já tentava intervir no direito de propriedade,
na regulamentação e no Estado, acima da vontade do cidadão. Porque o Estado chegou nesse momento, na década de 60, e tenta chegar hoje de novo, a partir da agenda de 2030, e outras agendas também, né? Regulamentar, intervir, não sabe o que vai fazer com isso, mas quer tirar o direito de escolha. Né? Conversando com o Maurício, a gente falou um pouco sobre isso também, que uma fazenda ela começa a dar lucro à medida que ela tem uma produtividade maior. O lucro é muito baixo, então precisa de grandes números. E aí o Estado, que não é técnico nisso, não entende, vem e tenta sobrepor a sua vontade, a sua regulamentação, por pura intransigência ou por puro desconhecimento, mas que é muito comum ao comunismo, nas áreas da mídia, da liberdade, da indústria, enfim, regulamenta sem saber o porquê. Parece que só mesmo para impor a vontade do Estado sobre a decisão do cidadão. E vamos deixar a Dalva falar um pouquinho, né, Dalva? A Dalva, assim, eu falo, sabe, Dalva, que nós mulheres, a gente pode estar onde a gente quiser. Né? E aí, quando eu vejo que você é a primeira e única jurada, né, de Moares, eu falei, puxa, olha que legal. A gente não precisa de um apoio, de um movimento, a gente precisa da nossa determinação, porque a gente é capaz, né, Dalva? O que é que você acha sobre isso? Cris, novamente boa noite, né? Você, Maurício, a todos. Realmente eu tenho batido nessa tecla, né? Que a gente realmente tem que ter muita vontade, né? Correr atrás, realmente. E essa determinação ela tem que existir em todos os sentidos. E é a frase que eu sempre uso, né? Que nós somos capazes, sim, né? Então, aqui, ó, que linda, é isso mesmo. Conta um pouquinho, Dalva, como que é assim, né, um ambiente, se você é a única, um ambiente que talvez estivesse aí dominado pelos homens, né, e que você entrou, a hora que você se propôs a fazer parte disso, você chegou lá e fez parte disso, né? Como que foi o caminhar nisso? Me parece que é uma história familiar, né? O Maurício falou que você tem 2 irmãos que também lidam com treinamento de cavalos, mas como que foi aí o andamento disso? Cris, na realidade, a base, né, foi do meu pai, ele, né, começou com tudo isso, e no meu caso do Muar, que meus irmãos não são dessa área, né, somente com os cavalos, e realmente ele domava, treinava e tudo mais, e aí, depois de fazer Silvio, né, de cavalo, ele de Muar, e eu acabei me tornando jurada da Manga Larga como criadora e competindo, né, fazendo treinamento e participando de exposição, de copas e poeirões, né, que é bastante conhecido, que realmente movimenta o Brasil também, que tem crescido a cada dia. E aí eu comecei a estagiar, né, para estar me tornando jurada, e foi impactante, né? Porque esse primeiro momento, nos estágios, né? A princípio, acho que o pessoal não acreditava muito, né? Porque não tinha realmente, e até hoje, né? Não tem. Que apresentam, que muito bem, por sinal, mas realmente enfrentar essa batalha, né? De chegar em um lugar assim, homens, né? Então tem que estar muito decidida, né? Queria chegar e realmente fazer acontecer. Não, e meus parabéns, eu admiro, porque assim, Dalva, o nosso lugar é onde a gente bem entender, né? E a gente não precisa de ninguém para nos representar além do nosso desejo, né? E da nossa determinação, né, Maurício? E aí eu acho, sabe, pessoal, a gente. Inclusive, Pode falar.
Inclusive, até queria que a Dalva comentasse um pouco para você, para todo mundo que está nos ouvindo, o tamanho da feira de Iporá, no Goiás, né? Tem uma feira somente de muares, né? Que é gigante, apesar da cidade ser pequena, e ela movimenta muito assim, a economia da região, né? E aí eu queria que a Dalva falasse um pouquinho, né? Ela já foi jurada nessa feira, é considerada a maior feira de muares, se eu não me engano, da América Latina ou até do mundo, pelo número de animais que tem, são vários dias de julgamento, de festa também, né? E tudo em cima do muar, né? Da equinocultura, assim, não tem shows assim, como é Barretos, nada disso, é tudo focado em cima do muar, né? E isso que eu acho que é importante a gente mostrar, né? A potência que tem, né? No setor, né? No setor do agronegócio e, obviamente, da equinocultura. Então, eu gostaria que você comentasse, Dalva, você que já foi lá, né? E falasse para a gente aí como que é a feira de Iporá, né? O que ela movimenta de dinheiro e da geração, né? Indireta e indiretamente de empregos. Maurício, realmente eu estive julgando lá por 3 anos, né, consecutivos, e realmente é gigantesco, né, o evento, como você mencionou, uma cidade pequena, e que às vezes a gente até questiona como é tanto desse jeito, né, eles até comentaram que chegou a reunir 5.000 muares no passeio que eles fazem pela cidade, né? Então, realmente é gigante o evento, porque o pessoal vai, né, com as comitivas, eles montam as barracas com muita comida típica, representando realmente o tropeirismo, e chega a viajar meses em lombo de burros e mulas até chegar no evento. Eles levam as tralhas, né, para montar tudo, cargueiro, todos os equipamentos para chegar lá e montar e receber todo mundo, né? Eles fazem questão de estar levando as suas comitivas e estar fazendo as comidas típicas a semana inteira, assim, muita festa, muito churrasco, muita comida, e realmente é a festa, assim, que reúne o Brasil, né? Porque todo mundo se programa, assim, o ano inteiro. Acabou de acontecer, e o pessoal já está se programando para fazer novamente. Então, aí o pessoal vai, monta as lojas, enfim, do Brasil inteiro. Questão, né? É que nem o evento de Barretos, que, né, é uma tradição, a de Iporá, o pessoal não vê a hora, eles deixam até de fazer outras coisas para estarem indo e levar a tropa, porque o pessoal faz muito negócio lá também, compra, vende. Então, realmente é o evento mais esperado do ano. Olha só, eu E fora tive. que movimenta a região, né? Como é Barretos, movimenta muito o comércio, as empresas da região, né? O setor hoteleiro, de restaurante, né? São dois grandes eventos aí, assim como é a BCZ em Uberaba, né? Que movimenta muito a região. Sim, sim. Realmente, esse lance, né, do tropeirismo, o pessoal faz questão de manter, né? Essa tradição aí, para quem acha que está acabando, muito claro, né? Ela tem sido resgatada, o pessoal faz questão de fazer os eventos e tratar. Não pode morrer, né? Não pode acabar. A tradição. Exatamente. Sabe, Dalva, em 2018 eu tive na festa da Queima do Alho em Rubinéia. Não sei se vocês conhecem ali, né? E tinha as comitivas e tinha ali as tropas e é muito bonito ver a paixão pela cultura, né? Meu pai é da região ali do Circuito das Águas, de Socorro. É muito bonito, eles esperam o ano inteiro o dia de sair ali com seus cavalos, com seus bois às ruas e saem em procissão. Então, assim, né, mais uma vez, a esquerda ou uma cultura aí progressista deveria ser proibida de interferir em algo que diz respeito, que fala aí com gerações, né? Com a história dessas pessoas que ali foram criadas pelos seus bisavós
avós, pelos seus pais, sendo ensinadas a respeitar essa cultura. Né? Então, não dá para a gente chegar desconhecendo e falar, não, vamos acabar com os rodeios. Né? E os empregos, e as fábricas de indumentária, como o Maurício bem lembrou, né? E os fabricantes de ração, e, enfim, os aras, todos que vivem disso, a gente faz o quê? Né? Eu costumo dizer, sabe, Maurício, que se fosse seguir o que a esquerda quer e acabar com a pecuária, por exemplo, nenhum fazendeiro colocaria seus bois para pegar bolinha no pasto, né? Ah, que nem a gente faz com os cachorros. Olha, vamos brincar, jogar bolinha para o cachorro, para o boi pegar. Não, esses bois existem porque eles fomentam o setor. E eles têm um fim, né? Eles têm o leite, enfim, a carne, o alimento. E não adianta chegar alguém de fora e falar, olha, não, vamos acabar com a pecuária. Né? Estão colocando, inclusive, em risco, pessoal, uma coisa que é muito séria, a segurança alimentar, porque a gente sabe, a Holanda, por exemplo, estabeleceu uma diminuição da produção de gado para evitar, enfim, efeito estufa, alga nos lagos, né? Mas isso vai ter um preço, vai ter um aumento de preço, vai ter que ter uma substituição daquele alimento. Então, não dá para a gente abraçar causas, pautas globalistas mal intencionadas, principalmente se a gente não entender profundamente do que a gente está falando e do impacto disso a médio e longo prazo. E é importante também, Cris, por exemplo, eu, no caso, como criadora, a Dalva como treinadora, né, como juiz também de prova, nós todos somos contrários aos maus animais. Né? Isso aí, é claro, que é uma coisa que sempre nós estamos em cima, todo mundo está fiscalizando. Mas isso, por exemplo, dependendo de certas pessoas, tem pessoas que acham que não deve ter nenhum tipo de criação, e pessoas que falam que amam os animais. Mas se as criações de tanto animal pet como equino, bovino, acabarem, né? A perpetuação das espécies também vai acabar, né? Porque a gente cria, claro, com interesse, com a finalidade comercial, e no caso assim, dos equinos, quantas provas tem de norte a sul do país? No Nordeste, as vaquejadas, elas geram movimento muito dinheiro, geram muito emprego, né? Descendo para o sul. Aqui, eu tive aqui na BQM, na prova na Nacional da BQM Araçatuba, coisa fantástica, 3 milhões em prêmios, né? 10 mil inscrições. Então, tudo isso aí que a gente chama da indústria do cavalo, né, a própria pecuária em si, né, ela movimenta muito emprego, gera muita riqueza no campo, né, gera muita divisa, muita riqueza no campo. Então, até a Dalva, que ela é, além de treinadora e juíza, queria que ela comentasse, falando, né, que todo mundo tem essa preocupação de não ter maus tratos, né? Principalmente da nossa parte, né? Nós somos criadores e a gente quer que haja as provas, né? Que é a finalidade nossa, né? De produzir animais para o esporte, para o lazer, para a cavalgada, mas que, claro, sempre preocupando com os bons tratos, né? Nós não queremos isso e também não queremos que crie uma polêmica em cima disso, né? Por exemplo, São Paulo mesmo foi a capital, aí foi proibido de fazer rodeio, né? E era uma forma das pessoas da capital conhecer, né? O trabalho que são feitos nas fazendas, né? As montarias, as provas equestres. Infelizmente, uma cidade como São Paulo, a população ficou privada de poder, né, assistir esse tipo de prova. Dalva, você, Maurício, já tiveram algum tipo de interferência, de militância, algum constrangimento nesses eventos? Vocês já chegaram a presenciar alguma manifestação, alguma coisa assim contrária? Comigo, não, Cris, não participei, e é importante isso que o Maurício falou, porque, aliás, a gente vive um momento que é impressionante de ver o tanto de profissionais, os criadores, os grandes aras, principalmente agora que antecede a nacional, né? Veterinários, a equipe toda que está assim, totalmente empenhada, né, em treinar, condicionar e com certeza no bem-estar desses animais.
não só antes, né, do ano todo que antecede cada competição, cada exposição para chegar ao nacional. A gente sabe dos profissionais aí que estão fazendo acupuntura, que vão fazer raio-x, ultrassom, tá o tempo inteiro acompanhando esses animais, batimento cardíaco, né? Todo esse trabalho, ele é feito nos aras para preparação, e a gente sabe, na Nacional, todos os aras, os animais estão sempre acompanhados com veterinários, com profissionais realmente qualificados para estar realmente tendo esses atletas, né, com certeza, no muito bom estado e estão sempre muito bem acompanhados. Então, a gente não vê, aliás, vê a preocupação e aí pessoas, né, o leque da veterinária é gigante, porque eles estão se especializando em todas as áreas, o tempo inteiro, dentista, clínico, ortopedista, tudo em função do bem-estar desses animais, inclusive nos muários, né, que por ser um animal até pouco, mas a gente acompanha mais muito bem tratados, e veterinário também acompanhando, então realmente tem crescido, é gigante, né, o interesse assim das pessoas para cuidar, porque emprego realmente nesse setor é o que mais tem. É impressionante como cresce essa área. É muito interessante, né, Dalva? Porque além de ter o emprego, tem que ter uma paixão. Tudo aquilo que a gente faz por vocação acaba sendo muito mais bem feito, né? E eu gosto muito de animais, muito assim. Eu sempre criei meus filhos convivendo com boi, com cavalo, todas as oportunidades que eu tinha, eu levava eles para algum ambiente mais rural para poder estar perto ali, conhecer. E a gente percebe um animal que não sofre violência porque ele confia, ele é amável, você pode brincar que ele aceita, né? E a Com gente certeza. percebe esses animais muito dóceis, muito tranquilos. Você vai fazer um carinho, ele não assusta. E é muito, sabe, Dalva, é muito isso, assim, é uma cultura extremamente bonita, necessária e que é só difamada por conveniência, em muitos casos, né? A gente vê, assim, a cultura do campo mesmo, desde a música, da cultura do campo, da agricultura, da pecuária, da criação de cavalos, os que depreciam, os que falam mal ou que tentam regulamentar, desconhecem. Eu tive, há 10 anos atrás, um pouco mais, eu tive a sorte de ser convidada para fazer um curso de ecoterapia na cavalaria da Polícia Militar, né? E convivi ali por um tempo com eles, um curso maravilhoso. Eu sou psicóloga. E aí eles me convidaram para conhecer o trabalho, o capitão Silas, que era o responsável, assim, sabe, ele me mostrou um mundo que é encantador. O amor dele pelos animais, os policiais ali chorando junto quando um cavalo adoecia, né? E a intimidade que eles tinham ali, conversava. Nossa, eu via policiais que chegavam, davam um beijo no cavalo antes de montar, agradecia. E a gente olha isso e fala, puxa, né, faz parte da vida, como os policiais, por exemplo, do canil, o amor que eles têm por cada cachorro que eles treinam, né, que eles convivem. Então é isso, assim, é muito leviano julgar aquilo por ideologia, principalmente quando a gente desconhece, né? Ma- Realmente isso acontece demais, né? Aham. A pessoa tem que viver procurar de fato saber o que acontece, né? Que na maioria das vezes é bem mais fácil criticar aquilo que às vezes ouviu ou que é conveniente, né? De alguma forma, tá criticando sem realmente ter total conhecimento da realidade, né? O que está realmente acontecendo. Sim. É, como eu estava te falando outro dia, se depender de algumas ativistas aí, que eu não vou ficar citando o nome para não criar polêmica, ninguém criava nada, né? Ninguém criava animal, ninguém criava gado, ninguém criava cavalo. Essas feiras agropecuárias, tem um showbiz também, além dos animais, tem os artistas que se apresentam. Então,
é um movimento de norte a sul, né, muito grande. Tanto é que essa pandemia, ela judiou muito do setor, né, não só de shows, né, mas como também, a Dalva mesmo tem esse treinamento, pararam as exposições, isso tudo movimenta, isso tudo atrapalhou muito o setor, né, e eu também, eu parto da, eu partia da, eu sou aqui da região, eu sempre organizei muita feira, e eu sempre falava, às vezes não poderia ter aglomeração, mas as exposições poderiam ter continuado com alguns julgamentos, com a limitação de público, né? Com a limitação de público. Esses lockdown que teve no geral, não só no comércio, mas com as feiras, isso atrapalhou muito o setor, né? Porque, como eu falei, não é somente os animais, tem muita gente trabalhando nos segmentos, né? Também, sem falar, como eu expliquei, os segmentos de shows também, né? Que os artistas se apresentam. O forró mesmo, ele cresceu muito, não foi no Nordeste, né? O forró, ele cresceu muito, não foi assim pela mídia, ele cresceu muito, foi com as participações nas vaquejadas que tem no Nordeste. Tem cidades que vai ter a vaquejada, o comércio todo da região movimenta muito, a venda de bebida, a venda de carne nos açougues, até chega a faltar, né? De tantas pessoas que vão estar presentes. Então, é uma coisa assim muito leviana a pessoa falar, não, tem que parar com essas provas que judiam os animais. Não, claro que a gente tem que ter, é uma coisa assim que tem que estar acompanhando mesmo, para que não haja maus tratos. Mas já foi provado que o Comadalvo falou, né? São animais muito bem preparados, a pessoa não vai pôr um animal numa prova se não estiver bem preparado, né? Com preparo físico, boa alimentação, uma supervisão do veterinário também. Então, isso tudo é muito importante deixar claro, porque teve leis aí, querendo proibir, né, algumas certas modalidades, né? Não digo no manga-larga, mas em algumas outras raças aí, né, de criação de cavalo, teve, né, teve aí há uns anos atrás, né, tentando, e ainda tem, né, tem muito ativista aí que quer proibir, né, não estou falando só do rodeio, não, mas muitas provas equestres aí eles estão querendo limitar. Isso aí tem que ver, né, é uma coisa que tem que ter o Congresso bem alinhado, o parlamentar, né, no caso você que está, né, se candidatando, o Congresso bem alinhado com o setor, né, com o setor do agronegócio, e também com esse segmento aí da equinocultura, que é um segmento muito importante para a economia, né? Como eu estava explicando, né? A Dalva até pode explicar, para mostrar assim para quem está nos ouvindo, o quanto que a indústria do cavalo gera, né, Dalva? Você tem um centro de treinamento, mas não é só o centro de treinamento, tem o ferrador, tem a pessoa que ferra, tem o celeiro, tem... Bom, eu queria que você falasse um pouco aí de tudo que envolve, né, a indústria do cavalo, né, na geração de emprego nas cidades e no campo. Realmente é uma série de coisas, começa desde a moda country, né? Que você vai trabalhar num aras, numa fazenda, você já quer se vestir, você já tem que estar a caráter. Você já vai procurar uma loja country e vai ficar no estilo. E como o Maurício comentou, o cavalo, para treinar, você tem que ter os equipamentos, ele vai para uma cela procurando a melhor, enfim, é um leque realmente gigante. Né? As capas, cera, paleteira, caneleira, enfim, é realmente gigante. Ferraduras, quando ele está sendo preparado, ele é comprado, né, pelo veterinário, alguns cavalos que possam, né, acontecer de ter qualquer tipo de a ser corrigido, tem as ferraduras, né, que são específicas para cada um deles, algumas corretivas, outras não. Enferrujamento, casqueamento, alimentação, então, a ração, aveia, alfafa,
o feno, o sal mineral. Gente, isso, né? Até para coisa sem a gente lembrar de falar, porque realmente, e como também o Maurício falou, né? O pessoal que vai para as feiras, né? Leva suas lojas. Gente, é realmente enorme. Tem muita coisa, é cavalo e cavaleiro que implica, assim, em muito trabalho, né? É muita coisa que gera essa criação, o treinamento, a preparação, né? E também, aqui no CT, que vem o veterinário, né? O dentista, vem o ferrador, aí vem o cavalo, a gente está sempre fazendo um ultrassom, uma radiografia para ver se está tudo ok, examinando e vendo se está tudo bem. E os exames que a gente faz, né? Obviamente, quando vai se deslocar, vai para qualquer competição, ou até mesmo mudar, né, de um lugar para outro, ou vai para reprodução. Enfim, é motoboy, né? A logística Também. também para tudo isso, os medicamentos, enfim, A indústria vitaminas. farmacêutica, tudo isso aí, tudo que vai envolvendo. Inclusive, no seu centro de treinamento, você, além de ter a hospedagem, você também dá cursos também, né, Dal? Sim, sim. Até como a Cris comentou, eu estava lembrando exatamente disso. É uma coisa que eu tenho, assim, buscado há um bom tempo, Maurício e Cris, um trabalho assim, exatamente para conscientização no manejo, no treinamento, na apresentação. Eu acho que, ao invés, né, da gente criticar, né, esse segmento em várias áreas, eu acho que a gente tinha que buscar maneiras, né, de estar, eu particularmente, né, na minha medida, eu estou passando, porque o animal, ele tem que ser tratado, eu prezo isso como a nossa relação, né? Você tem teu limite, eu tenho o meu, Isso. você me respeita, eu te respeito. Então, eu acho que o animal, a gente tem que seguir essa linha. E é exatamente isso, essa conscientização, ela é muito necessária. Tanto é que aqui a gente recebe muita gente, né? Os meninos começam a trabalhar. Hoje tem grandes aras, sou muito feliz por isso, da raça, que os principais treinadores e apresentadores começaram aqui, foram formados aqui com a gente. Então, isso é motivo de muita alegria para a gente. E todos eles, quando chegam, o que a gente preza é exatamente isso, o respeito pelo animal, porque é o animal que paga o salário dele, é o animal que trata dele, né? E é aquela história. E a gente sempre pergunta, quando o pessoal chega aqui, você gosta do animal ou do que ele te proporciona, né? Então, é importante isso, porque a gente tem que gostar e respeitar o indivíduo, seja ele o que for, o grande campeão nacional ou o cavalinho de passeio, né? Então, meu pai usava uma frase que a gente sempre repete, né? Que não existe animal que não serve, que não preste, né? E tal. Ele pode não atender a sua necessidade, mas ele vai atender do outro, ele vai tirar o sorriso de uma criança, ele vai dar um passeio de charretinha, enfim, ele vai fazer qualquer coisa, desde que bem tratado e respeitado, porque eles são o que são e devem ser amados assim, de todas as maneiras. Ai, que bonito, dá vontade de levar uma cadeira e sentar e ficar vendo você trabalhar com eles, assim. É muito legal, sabe, Dalva? É isso, assim. E na relação, e eu vou falar de filhos também. Eu não sei se você tem filhos, eu tenho 3. Amar também é por limite, né? Você falou de uma coisa muito importante. Um gato, um cachorro, um cavalo, ele precisa desse limite. Ele se sente amado quando ele percebe um comando e ele consegue obedecer. E isso é feito numa relação de carinho, né? De reforço positivo. Então, assim, não é uma. A doma, quando eu estava na cavalaria, eles falavam muito disso, que hoje a doma era conquistada com muito carinho, com muito respeito pelo animal, né? Com muita gratificação. E é isso, assim, você, para ensinar, você não precisa fazer como se fazia 200 anos atrás, né? De um jeito mais, talvez, severo.
tá? O animal, ele fica feliz em conseguir fazer algo que você está pedindo. A minha cachorra, né? Você pedir a pata, ela dá a pata, para ela é uma alegria. Ela fica extremamente feliz quando a gente fala da patinha, né? E isso, assim, você conquista com amor, você conquista numa relação de respeito, mas amar não é deixar fazer tudo, em nenhuma relação, né? Entre seres vivos. O amar também é educar, também é você dar assistência, você cuidar nos momentos em que é necessário. Então, muito legal isso, Dalva. E uma coisa também que, assim, o cavalo, tanto na ecoterapia quanto nessas provas, passa a ser uma modalidade esportiva ou de reabilitação que é de extrema importância. Se a gente falar de crianças com deficiências físicas, de adultos pós-trauma, enfim, a evolução, tanto que a fila aqui na cavalaria para conseguir um tratamento desses é grande, porque o ganho desses indivíduos que se beneficiam da ecoterapia, por exemplo, é gigantesco, né? Crianças que têm oportunidade de treinar com cavalos, melhora comportamento, melhora disciplina e melhora o foco, melhora o interesse. Então, assim, a gente tem ganhos, pessoal, de infinitas formas, né? Que desde a indumentária, outra coisa que vocês não falaram, até o transporte, você trazer a ração para o cavalo, o caminhão que traz a ração, que leva o cavalo, enfim, tudo isso está gerando renda, está gerando benefício para o país e está gerando emprego, que é uma coisa que a esquerda não teve compaixão nenhuma na hora de fechar, né, Maurício? Até uma prova equestre Não, com poucas pessoas foi fechado também, né? não, e sem falar outra coisa assim, super importante, por exemplo, o cavalo salva vidas, né? Sim, Ele foi alimento do homem, foi transporte. A tecnologia hoje é muito grande, mas o cavalo ele consegue ser um animal que muitas coisas ninguém supera ele, né? Por exemplo, na fabricação de soro, né? É usado o sangue do cavalo, né? Ele salva vidas, né? sim. Tem salvado muitas vidas, né? Até mesmo para algumas coisas da Covid, parece que foi usado, foi extraído o sangue de cavalo, né? Fora os outros soros, né? Para a indústria farmacêutica, né? Que hoje todo o soro ele é feito com cavalo, né? Com sangue do cavalo. Então é um animal de extrema importância, né? Não somente perante toda a história da humanidade. Se for ver a cavalaria, né, o seu pai que é do Exército, você pode perguntar para ele, a cavalaria, ela, por mais que tenha tecnologia, nada substitui o cavalo. O cavalo ele impõe muito respeito. Quando tem aquele quebra-quebra de um jogo de futebol ali, Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, o famoso Fla-Flu, quando a coisa começa a ficar fora de controle, o que acontece? Chama a cavalaria que resolve Acabou. na hora. Acabou a brincadeira, é Então, isso mesmo. acabou. Então, é que eu costumo dizer, né? O agronegócio é algo de extrema importância na economia. E no caso da equinocultura, é uma coisa assim, que tem que ser vista com outros olhos, não é um mero hobby. É uma atividade muito séria, como falei, de extrema importância para o próprio Exército, passando por várias atividades, né? Como a produção de soro, os eventos que tem, né? E também no caso aí da cavalaria. O Exército tem uma fazenda aqui perto que ele cria mais de 500 éguas, ele fornece só animais para o Exército, né? De norte a sul. Ele é um dos principais fornecedores de cavalos para o Exército, né? Que é outra atividade aí de extrema importância aí no segmento da segurança pública. Sim, sim. E a polícia militar. Meu pai, na verdade, é policial militar. Eu fiz no Sim. regimento de cavalaria, mas sim, o exército. É que aqui, Maurício, na capital, onde a gente tem mais contato com os cavalos, são os da PM, né? São os da Da Polícia polícia Militar, montada. que Da polícia fazem ali o montada. patrulhamento. E que é lindo. A gente vê, a gente vai junto, tira foto, leva a criança para ver também, né? Então, além de tudo, é uma coisa assim, é um momento único para nós que não tivemos o privilégio de viver, né, no interior.
amor, a gente tem que fazer isso. É quando acha um cavalo da polícia. Outro dia eu estava chegando no meu consultório e eu trabalho aqui no centro de São Paulo, né? Eu estava chegando no meu consultório e tinha uma comitiva, tinha uns 40 cavalos ali na Vila Mariana. Acho que você conhece bem a região e eu não entendi nada. Claro que eu não aguentei, fui lá perguntar, né? O que que era aquilo? Aí eles falaram, a gente está em comitiva até Aparecida do Norte. E é bonito de ver, é um movimento ali que eles estão ali de coração. Né? Uma coisa, eu falo, várias coisas a gente faz na vida por necessidade. Essa cultura do campo, a gente percebe que mais do que uma necessidade é uma paixão. Talvez tivesse outras formas de fazer, mas por amor eles tentam perpetuar essa cultura que foi ensinada, que foi passada de pai para filho para essas pessoas, né? Sem dúvida. Maurício, a Cris comentou, e você, né, sobre a ecoterapia, você deve com certeza conhecer o trabalho que a Bia Becker faz na Fazenda Vassoural. Sim, muito né? interessante. Que realmente é um trabalho que, nossa, quem tiver oportunidade, tinha mais lugares como aquele, né? Você vê o que os caras fazem na vida de tanta gente, né? Tantas crianças, a transformação realmente que faz. Sim. Então, como eu falei, né, a agricultura, né, ela faz parte do agronegócio, desde a ecoterapia, a polícia militar, né, e fora os outros esportes aí, né? O próprio Jockey Club de São Paulo, ele tem praticamente 100 anos, né? E tá ali, mesmo que o segmento de apostas não tenha muito, mas está ali gerando muito emprego, direto e indireto. Muita gente tentou fechar, mas todo mundo sabe que não pode fechar. Primeiro que é o cartão postal da cidade, né? E mostra vários momentos que São Paulo passou, né? Com tudo, como eu falei, com toda essa tecnologia, o cavalo ele continua sendo insubstituível, mesmo vamos falar, hoje nós temos o maior rebanho comercial do mundo, né? E eu falei outro dia num leilão que eu estava promovendo no Mato Grosso, eu falei assim, olha, nós temos 500 tecnologias hoje usadas na pecuária, né? Na pecuária bovina, transferência de embrião, inseminação IATF, né? Inseminação em tempo fixo, mas nada se criou até hoje para substituir o cavalo, né? Nas fazendas também, né? Na lida com gado. O cavalo continua sendo algo essencial, né? na pecuária. Nada substitui. Então, por mais que haja tecnologia, né? Mostrando como o cavalo aí é muito importante aí no nosso segmento, né? No segmento do agronegócio. A própria pecuária hoje tem um maior rebanho, né, comercial. Hoje, exportação de carne aí tem batido recordes, né, no segmento, e o cavalo, como eu falei, dentro dos confinamentos também, parece que não, mas é cada vez maior a procura, porque no manejo diário, né, das fazendas, o cavalo é uma ferramenta essencial. Ainda não conseguiram nem moto, nada, consegue substituir o cavalo no dia a dia, né, das fazendas aqui, né? E sem contar que é lindo, né, de ver. Quando a gente vê uma cena, não sei vocês que estão acostumados, mas eu fico encantada. Normal eu estar viajando e parar o carro para tirar foto. Quando eu vejo um pedacinho ali de uma fazenda, alguns gados, alguns cavalos, eu amo, assim, E é isso, é um privilégio que talvez para vocês seja até natural, mas para a gente é um privilégio. Eu amo, meus filhos amam, meus pais, eu sempre fui ensinada a tratar com respeito e com carinho, e é bom demais, assim, é uma pena que tenha gente que desconheça e se contraponha, mesmo desconhecendo, né? E o país, né, o Brasil, ele possui o quarto maior rebanho, né, do mundial de cavalo, né? Primeiro vai os Estados Unidos, em segundo a China, né? Terceiro o México e quarto lugar está o Brasil, né, em números de equinos. Então, nós temos a quarta maior população de equinos do mundo, né, perdendo somente para México, China e Estados Unidos, né? A China, embora o chinês, apesar de muita gente não sabe, eles gostam de cavalo, mas também é usado na alimentação deles. Mas eles têm várias raças e usam muito para salto, para lazer.
E também, como você vê, a China é um dos países que tem a maior população do mundo, né? A China e a Índia, mas a equinocultura deles também é muito forte. Muita gente acho que nem sabe disso, né? Mas é interessante até salientar. E nós fomos o primeiro o país em número de animais, né, de equinos, mas hoje estamos ocupando a 4ª posição. Inclusive, até estamos exportando para os Estados Unidos, né, que antigamente muitos animais eram importados, né? Hoje chegamos, pela disparidade do dólar, passou a ser exportado muito cavalo para os Estados Unidos também. Então, é outra fonte de renda aí também do segmento. Sim, sim, eu dei risada porque você falou dos chineses que comem, né, usam como alimento, mas eu ri justamente Não, por causa também, disso, né? porque lá Mas pela também, população, eles não têm é, muita regulamentação nisso, mas aqui eu fico feliz que não sirvam de alimento, né? já teve frigorífico de cavalo, mas ultimamente não tem. Tem muito no Nordeste exportação de essininos, né, do jumento, né, de jumento, tem muito frigorífico lá. Foi proibido, parece que volta, porque eles estão com medo desses abates de jumento acabarem com a população, né, de jumentos no Nordeste. Então, uma das preocupações aí, mas dizem que não, que eles estão conseguindo produzir, né, jumentos aí para o abate, né, para abastecer principalmente o mercado chinês, né? Mas o cavalo, na minha opinião, é um animal que não foi feito foi feito mesmo para o nosso lazer aí, para o esporte, né? E como eu falei, e essas outras ferramentas maravilhosas aí, como a ecoterapia, a polícia montada, tudo. Fora que a gente for puxar, tem muita coisa ligada, né, à equinocultura, né, e muita, como eu falei, né, muito emprego gerado diretamente e indiretamente. Se for ver por área, né, um aras assim pelo tamanho, ele é de umas atividades que mais gera riqueza no campo e mais gera emprego direto, né? Os aras aí tem muita gente trabalhando, né? São várias raças que tem, como eu falei, é o 4º maior rebanho do mundo, né? Isso é uma coisa também muito importante para a gente salientar, né? Então, que você vai estar agora, espero que seja eleita aí, vai ser uma futura parlamentar, né? Dentro aqui da Alesp, né? E que você abrace essa nossa causa aí, né, Dalva? Que a gente tem uma pessoa aí para nos representar aí na Alesp aí, que você é uma pessoa que é uma mulher muito séria, né, e que tem comprometimento, né, com o que você está propondo a fazer. Te agradeço muito, assim, Maurício, sabe, desde 2018 a gente conversa muito sobre isso e, infelizmente, assim, pode ter muitas pessoas sérias, mas a gente precisa também de um partido sério e alinhado com o nosso presidente, até para que isso seja, né, que isso seja producente. E a gente vê, às vezes, a pessoa até tem intenção, mas chega num partido que não se alinha e vai chegar na hora de votar, vai acabar aí bloqueando muitas votações, muitas coisas que poderiam caminhar rapidamente, não caminham, porque fica naquela briga de interesses, briga de agendas, briga de ideologias, e que não ajuda, né? E eu fico muito feliz assim que Bolsonaro, através aí da ministra Tereza Cristina, fez um trabalho belíssimo, né? Durante todo o mandato, ele tem dado muita atenção para o agronegócio, muita atenção aí para a cultura rural, e que eu acho que é um grande privilégio que eu não me lembro de ter visto isso antes. Ah, não, com certeza. Do Fernando Henrique para cá, a gente só teve presidentes assim fazendo coisas assim populistas, né? Copa do Mundo, Olimpíada e tal, e deixou de lado o agronegócio, né? E o agronegócio, como eu falei, ele é 30% do PIB, né? Sem falar os empregos que ele gera na cidade, fábrica de trator, fábrica de implemento, de sal, de ração, de adubo. Então, é uma coisa que tem que ser visto com a sua real importância que a gente tem no segmento, né? Como eu falo, a equinocultura teve um dos governos aí que foi criado a comissão do cavalo dentro eu não vejo também, claro, necessidade de fazer um ministério do cavalo, como já foi feito o Ministério da Pesca,
mas algo que tem que ser levado muito a sério, tanto pelo parlamento como executivo, né? Tem que ser levado muito a sério, uma atividade que gera, como eu falei, muita riqueza, gera muito emprego no campo. Por exemplo, a cidade de São Paulo aí mesmo, né? Você mora em São Paulo, foi proibido, não sei, mais ou menos uns 20, 25 anos atrás, foi proibido os rodeios, né? Mas, pô, imagina quanto que se tivesse alguns eventos aí, um rodeio aí dentro de São Paulo, quanto que não geraria de emprego, de renda. Era uma forma até de atrair mais o turismo para a cidade, né? Vindo gente do interior para acompanhar, fora os shows também, né? Os shows também geram muito emprego. Eu mesmo tenho uma produtora, eu faço alguns comerciais com cavalo, a Dalva até, da última vez, foi até convidada aí para participar de um. Então, essa é uma infinidade de coisas aí que o segmento tem gerado aí para a economia, né? Para a economia a nível Brasil, né? O Brasil é um país de dimensões enormes, né? Norte a sul, um país continental, né? Eu costumo até dizer, né? A pessoa fala da agricultura familiar, o candidato aí, o Boulos aí de esquerda, falando que tem que acabar com o agronegócio, deixar somente a agricultura familiar. A agricultura familiar tem que ser olhada, tem que ser dado, sim, importância para ela. Mas não pode esquecer do agronegócio, porque precisa de escala, a população mundial, cada dia que passa, está aumentando. Então, a gente tem essa responsabilidade, né, de gerar alimento para o mundo todo. O Brasil tem 1 bilhão de pessoas que são alimentadas, né? Que gera alimentos para 1 bilhão de pessoas. Então, é algo que tem que ser visto com real importância mesmo, né? Só na época, né, de eleição, que muita gente do executivo aí fala que agora está preocupado com o agronegócio, mas quando teve aí só preocupou em fazer Copa do Mundo, fazer Olimpíada, né? E não viu a real importância que a gente tem visto agora. O Brasil tem batido recorde atrás de recorde de exportação de commodities, carne, soja, milho. Isso é uma coisa muito boa, gera muito emprego e sem, claro, né, esquecer do abastecimento interno. Na Argentina, eu tenho parentes lá que eles falam que o problema não é só a inflação, é a falta de abastecimento, né? Infelizmente, nos tempos para cá, devido à guerra, à Covid, realmente está tendo uma inflação nas commodities, né, nos alimentos, mas não podemos culpar o governo, mas mesmo assim a gente vê que não tem faltado, né? Nos outros planos que teve, o plano cruzado, o plano real, teve falta, né? O plano cruzado, o plano Collor, o governo teve uma intervenção muito grande, faltou, né? Faltou alimento, como está faltando na Argentina, né? Além da inflação, está faltando muitas coisas, né? Muitos produtos aí nas prateleiras, né? Mas graças a Deus aqui no Brasil, eu acredito que a inflação vai ser controlada, né? Assim espero, e que a gente possa aí, né, viver momentos bons aí no nosso segmento e na nossa vida aí no cotidiano. E lembrando que é muito fácil, você citou bolos, mas é muito fácil quem não trabalhou, quem não teve que gerar renda, opinar, né? É muito fácil. Talvez se ele tivesse que ter construído o negócio da família, ou ter sustentado o negócio da família, talvez ele tivesse uma visão diferente. Demonizar o agronegócio sem nunca ter feito parte disso é muito óbvio, né? Vindo de quem vem. A esquerda caviar, né? Como o caso aí do que eu estava falando do Jango, né? O Jango era milionário, ele tinha fazenda no Uruguai, tinha fazenda. Ele falava, o Leonel Brizola, é uma herança de família, mas de tudo que existe de propriedades tem trabalho, né? Alguém teve que trabalhar para conseguir. O Jango mesmo, né? Eu estava puxando aqui na internet, ele teve um patrimônio na época de $500 mil, $500 mil na época, em 46, somente de gado, né? E ele instituiu isso aí, né? E foi muito debatido. Muita gente fala de golpe, mas em 64 foi muito debatido com o setor, né? Eu vejo que minha mãe conta que o meu avô estava preocupado porque ele queria pagar os produtores rurais com dívida do Estado, com moeda, com dívidas do agora me falhou a memória. Ele queria pagar os produtores dessa forma, né? A perder de vista. Então, foi assim, a pessoa fala, imagina se não fosse os militares, né? O próprio Alisson Paulielli, ele que revolucionou a agricultura no Brasil. O cerrado era totalmente desvalorizado. Ele que desmembrou
ele que abriu o cerrado, né, para a produção de milho, de soja, né? Então, o Brasil é essa potência graças a esse ministro que fez um trabalho relevante, né, no passado. Ninguém da mídia dá esse valor, ele foi dado agora, por causa do Bolsonaro, porque ele foi um ministro do governo Geisel, né? Então, a gente é essa potência graças a nome como ele, que inclusive concorreu, né, ao Prêmio Nobel da Paz. Eu costumo dizer, só existe paz na Terra se tiver uma segurança alimentar, né, se tiver as pessoas do campo produzindo. Não, excelente, excelente, assim, pessoal, presta muita atenção nisso que o Maurício está falando. É muito mais sério do que parece. Se só existe paz quando existe segurança, quando existe respeito e quando existe liberdade, né, Maurício? Porque a gente tem visto aí as Verdade. investidas em tolir o nosso direito à liberdade de expressão, liberdade de pensamento, que é ainda mais grave, né? Hoje em dia, só de pensar você é julgado. Então é isso mesmo, é Inclusive, entender quem realmente está do nosso lado. Inclusive, só para lembrar aqui um episódio muito interessante, aqui em Araçatuba, uma vez veio um grupo de balé de Cuba se apresentar em Araçatuba, né? Um grupo de balé cubano. E o sonho de desses bailarinos do grupo de balé de Cuba, sabe o que era? Vocês vão até dar risada. Era montar num cavalo, porque em Cuba não tem cavalo, né? Então você vê até onde é tolhida a liberdade da pessoa, até de ter um animal, um cavalo, se aproximar. Ele nunca, o sonho dele era, e a gente levou ele para montar no cavalo. A alegria dele foi tanta assim que ele até chorou, se emocionou na época. Porque em Cuba não tem, né? Não tem, pelo problema do regime lá, é um país também totalmente sucateado, não tem, né? Não tem nem diversão nenhuma para o público, né? E o cavalo, ele traz muita alegria, né? Isso que é uma coisa assim, uma coisa muito interessante, né? Não, muito legal. Dalva, para a gente concluir, se você quer deixar algum recado para a gente, acho que você tem muito aí para ensinar para a gente. É uma pena que o podcast passa rápido, mas assim, conclui para a gente um pouco da tua experiência. Ô, Cris, eu estava ouvindo o Maurício falando, né, a respeito de outros presidentes e tal, e aí eu lembrei, né, do Bolsonaro, que eu não lembro, né, de ver outro presidente passeando a cavalo, como a gente viu o Bolsonaro. Outro detalhe importante também. Né? É verdade, e é uma família da terra, né? Eles são ali da região de Eldorado. Ontem, inclusive, eu estava com as irmãs do Bolsonaro, com o irmão, com o Renato, mandar um beijo para o Renato, meu amigo. E eles são da terra, eles são apaixonados pela natureza, pela mata. E o Bolsonaro retrata o perfil da família inteira. Não é uma coisa que, deixa eu subir no cavalo porque vai ficar bonito. Não, eles realmente vivem em alinhamento total. É uma região, Vale do Ribeira, é uma região absolutamente preservada, né? A mata muito preservada ali. E é isso, é um presidente fora do padrão, no melhor sentido de todos. Realmente ele faz toda a diferença, né? E eu que realmente ele continue fazendo o que ele tem feito, né? Pela nação e né, pedindo que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe você, Maurício, né? Nada aí, né? Tudo que forem fazer, que seja realmente abençoado e a gente se conta, né, para que aí da esquerda, né, que não pode ser, e eu tenho fé em Deus nisso, e coisa boa pela frente, principalmente os nossos cavalos, né, vão continuar dando show aí no Brasil inteiro. Amém. E que o rodeio possa voltar de uma forma respeitosa com os animais, né? Como eu acredito que sempre foi, mas que possam voltar para São Paulo, porque é uma cultura assim. Na minha casa a gente ouve música sertaneja o dia todo. Quando vai ouvir uma música, é o sertanejo que a gente acaba optando por ouvir. Então é isso, assim, que a cultura possa ser mantida aqui, preservada e talvez até ampliada. Não vejo mal nenhum nisso, Dalva. E parabéns aí de verdade pelo belo trabalho,
por ser uma representante aí das mulheres no setor. E obrigada pela participação, uma honra receber você aqui, viu? Agradeço o convite, agradeço demais ao Maurício, né, que me Imagina, convidou estamos juntos. do Piau, né, que ele fez com o cavalo, e a gente vai programar um próximo. Não, ótimo. Desejo muito sucesso. Esses aí, Maurício, até que a gente dá umas cavalo aqui na Serra Sebastião da Grama. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. bom. Maurício, Obrigado. conclui para a gente Muito obrigado. e passa as agendas, porque quando eu for para aí, quem sabe eu consigo ter a sorte de pegar um dia de rodeio ou de qualquer coisa ali que eu possa. Né, Maurício? Precisa passar para você a data da Nacional, né, Maurício? Vai ter agora em Tatuí, né? Se de repente você puder ir, é interessante, né? Na Nacional agora do Manga Larga, né? Vai ser agora dia 7, né? Começa, Dalva, você tem a data mais ou menos prevista? Eu não lembro a data. É agora em setembro, né? Eu não lembro ao certo a data. Não, pode passar, que se for depois eu passo a possível, agenda. estarei aí, nem que seja para matar a saudade aí. Então é como, né? Mas é isso aí, muito obrigado pelo convite, a participação tua, da Dalva. Espero que você tenha sucesso aí na tua campanha, né? Sempre abraçando a causa aí, a nossa causa do agronegócio, né? Como eu falei, o campo gera riqueza, né? Dentro se um dia acabarem com a cidade, o campo sobrevive, mas se acabar com o campo, as cidades não sobrevivem, né? Então, isso que é algo muito importante aí nesse nosso ramo, né? Sempre gerando emprego, gerando riqueza, né? E é um segmento aí que sempre tem que ter dado sempre uma atenção especial aí dentro do parlamento, dentro do executivo, né? Em todos os segmentos, a real importância aí do agronegócio, da equinocultura. E muito obrigado pelo convite, estamos juntos sempre aí, e sucesso aí nessa tua caminhada aí rumo aí ao parlamento aqui, né, a Alesp. Muito obrigada, Maurício, manda um beijo para a dona Ieda. Tive a honra de conhecer essa senhora linda, a mãe do Maurício, e adorei, me sentir assim muito feliz de conhecer. Ela é mulher, é minha mulher, e a minha mãe é mulher, é pecuarista. Isso, é pecuarista e é precursora, né? Exato. Pelo que eu senti, vem da história da família dela, assim, da família de vocês. Então, assim, uma mulher forte, guerreira, um beijo, dona Ieda. E é isso, pessoal. Assim, agradeço demais, é uma honra. Desde que eu te conheci, eu me sinto honrada de verdade, assim, de todo o meu coração, por contar aí com a tua amizade, com teu carinho, com teu reconhecimento. E é isso que a gente tem, né? Como a Dalva disse muito bem, é a fé em Deus, né? E é o foco na importância, na relevância do nosso país, que traz aí sustento para os nossos filhos, para o nosso povo, e que isso não tem preço, isso tem que ser defendido a qualquer custo, pessoal, porque a nossa soberania, a nossa liberdade é o nosso maior bem. Tá bom, pessoal, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pod Cris. Obrigada.